Graça e paz, abençoados. Graça e paz, vamos a uma graça, não é, abençoados? Vamos aqui para um apostolado. Faz tempo que eu não trago meu livro em abençoados. Olha, estou aqui no volume 5, não é o Ministério de Paulo. Paramos lá, penso que já tem aí umas 2 semanas, viu, abençoados? Enfim, no meu dia a dia eu também tenho um mover de Deus, não é? Porque na vida, abençoados, a gente temos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo ele fala conosco, não é? Então às vezes acontece um mover diferente e o mover é de Deus. É Ele, sempre é Ele e não nós. É bom que fique bem gravado isso em suas mentes. Amém, abençoados? É sempre o mover de Deus, não é? Então, toma um café aqui. Então, abençoados, é sempre o mover de Deus. É Ele e não nós, tá certo? Então, mas eu vou dar continuidade, abençoados. Olha, eu quero passar para vocês, o nome do meu canal é Graça Sobre Graça Macedo. Aí vocês se inscrevem no canal, abençoados. Parece que o YouTube precisa de 1000 inscritos, precisa de visualizações, enfim, para mim prosseguir com o meu trabalho. E assim vocês vão estar me ajudando, não é? Cooperando com a obra do Senhor, que é essa aqui que eu faço, que é esse evangelismo, não é? Assim vocês me ajudam e aí a gente leva a graça de Deus por esse mundão aí afora, não é? Então me ajude aí, compartilhem, dê um joinha, não é? Quando a ministração testificar com o seu espírito, é preciso da testificação, não é? Porque até eu no lugar de vocês, se o Espírito Santo não testificar uma palavra, como é que eu vou compartilhar? Então é preciso que o Espírito Santo testifique, não é? Então, se o Espírito Santo testifica a palavra com o seu espírito, então vocês compartilhem, dê um joinha, não é? Faz algum comentário. Então eu preciso, estamos aqui na terra e a gente precisa disso, não é? Deixa eu ajeitar um pouquinho essa câmera aqui. E aí é dessa forma. E aí vocês vão me ajudar lá no meu Facebook, Carmen Macedo, não é? O abençoados Carmen Macedo. De vez em quando eu faço um mover lá, de vez em quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida e eu levo lá, não é? De vez em quando o Espírito Santo ministra e eu levo o apostolado, a graça, o evangelismo, não é? A palavra, levo lá no meu Facebook. E aqui eu estou para ministrar a graça de Deus e eu tenho sido muito feliz com esse trabalho. Eu tenho sido muito feliz. Jesus, ele disse, onde há 2 ou 3, ali estou eu com eles. Então, abençoados, eu estou agarrado nessa palavra. Não importa se tem 2, se tem 3, se tem multidão. Não importa. A mim não importa, porque nós não cremos por vista. Se 1 ou 2 pessoas estiverem sendo edificadas, abençoadas com este evangelho, eu vou dar graças a Deus. E em tudo dai graça, não é? Então eu vou estar muito feliz. Afora que Deus se manifesta em minha vida e eu tenho paz no meu espírito, eu tenho alegria no meu espírito. Olha, abençoados, porque eu recebo o reino de Deus. Alô, abençoados, eu recebo o reino de Deus, não é? Então temos que receber o reino de Deus, ou seja, temos que receber aquilo que está escrito, aquilo que Cristo nos fala, aquilo que está escrito é a graça de Deus. Amém, abençoados? Seja no Velho Testamento, ele falou com os profetas, falou com o apóstolo, ele falou com os filhos dele, não é? Deus falou mesmo, ainda que Deus ainda não estaria habitando nele, né, no antigo pacto, não é? Deus não habitava nos filhos, o Espírito Santo não tinha neles, mas Deus falava com eles. No meio da Bíblia, lá quando Jesus de Nazaré, ainda também o próprio Deus, Jesus de Nazaré, também falava com os seus discípulos, não é? Jesus sendo o próprio Deus.
Então, abençoados, e agora na nova aliança? Na nova aliança, o Espírito Santo em nós continua falando, porque Ele é o mesmo Deus e Ele não mudou. Amém, abençoados? Então, 3 manifestações, não é? Deus como Pai, Jesus como Filho, o Espírito Santo como o Consolador em nós, mas é o mesmo, viu? É preciso que vocês saibam disso, abençoados. Hoje eu vou ministrar aqui um livro, tá bom? Eu tenho vontade, eu tenho um desejo no meu coração de fazer ministração todos os dias, abençoados. Então, se vocês gostam da ministração, compartilhe, se inscreva no canal Graça Sobre Graça Macedo. Se inscreve, porque eu penso que essas coisas aí da terra, não é, abençoado? Tudo bem, será feito à vontade do Senhor em minha vida. Mas a gente também está aqui na terra e a gente precisa anunciar esse tipo de coisa, não é? Então, eu preciso que vocês façam isso, não é? Assim vocês vão estar me ajudando, repito. Então, abençoados, lá em João 1, olha só, não é? As escrituras eu amo, abençoado. Eu amo falar da graça, eu amo falar da palavra, eu amo, abençoado. Então é um trabalho que eu gosto muito, do fundo do meu coração. É um amor não fingido que eu digo isso para vocês, não é? É muito gostoso ser crente, é muito gostoso ter entendimento, é muito bom ser crente. Louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, dar graças por tudo que Ele fez e até aqui Ele tem nos ajudado. Lá em João 1, olha lá, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14, João 1,14. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne para estar no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, precisava ser assim. Então, Ele se fez carne, o próprio Deus saiu de seu trono, não é? Saiu entre aspas, não. Deus, ele está em nós, né? Ele está no céu, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente, Ele está em todo lugar. Abençoada, uma abençoada perguntou para mim, não é? Onde é que está o Pai Nosso? Em graça. Eu vou responder a sua pergunta, amém? Abençoada. Eu vou responder, aguarde no apostolado que eu vou trazer para vocês. Como eu disse, é muitas coisas, não é? Então, é muitas manifestações de Deus, é muito ensino, é muito trabalho, os ministros de Cristo têm que trabalhar. Então, é um desejo que eu tenho no meu coração de trabalhar todos os dias, abençoados, pelo menos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não sei, mas é um desejo que está no meu coração e eu já estou orando e tendo algumas atitudes, porque é preciso ter fé juntamente com a ação. Ter fé só e orar não adianta, é preciso ter atitudes, não é? Para que o Senhor age em nossa vista, não é? Então, sabe, abençoados, nós não cremos por vista não, viu? Se tiver 2 ou 3, vou continuar ministrando, não é? Porque assim diz o Senhor, não é? Onde tem 2 ou 3, mas eu preciso levar o meu evangelho, não é? Quero fazer isso ao vivo. Mas vamos lá. Então, o Verbo se fez carne, não é? Olha lá, ó, João 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era esse verbo? Jesus. Porque Deus sendo Espírito, Deus é imortal, Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus, o Pai, é Espírito. Não vamos vê-lo, mas Jesus a gente viu na terra em carne, não é? Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então,
É desse jeito, abençoados. Então são 3 manifestações, mas é um só Pai sobre todos e em todos. Também estou no Ministério Graça e Apostolado, tá bom? Santo André, São Paulo, Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Aqui, ó, nosso apóstolo Marcos Gomes, estou aqui com o volume 5, né? E vou aqui ministrar com vocês o Ministério de Paulo. O Ministério do Apóstolo Paulo, eu vou dar segmento, não é, abençoados? Eu vou dar segmento. Então, eu vou trazer esse estudo, abençoada. Eu vou trazer, que você está aí acompanhando o apostolado, eu vou trazer, tá bom? Mais uma vez, eu já trouxe esse estudo aí do Pai Nosso em graça. Vamos até orar, abençoada? Vamos orar e eu vou começar a ler o livro, amém? A oração do Pai Nosso em graça, temos o folheto, mas está na Bíblia, amém? Que a agraciada amada me perguntou, não é? Onde é que está? Está na Bíblia e eu vou ensinar vocês, tá? A oração do Pai Nosso em graça. Pai Nosso que estás em nós, santificado. Está em nós, não é? O Pai está lá no trono dele, não é? Que é Deus, o Todo-Poderoso, o Rei. E está em nós, não é? Pai nosso que estás em nós, santificado foi o seu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, foi feita a vontade de Deus, é sempre a vontade dele, não nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, não é diabo, coisíssima nenhuma. Olha aqui a palavra, ó. Não vem sobre nós tentação senão humana. 1 Coríntios 10, verso 13. Olha, abençoado Pai Nosso. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos dizem amém. Então todos digam daí amém, Maria. Então, esses dias eu postei aí, não é? Quando a gente recebe uma palavra, abençoados, o Espírito Santo nos envia uma palavra. É bom que a gente fale amém, que a gente tenha concordância com a palavra, não é? Não é palavra minha, é a palavra do Senhor que sai pela minha boca, tá certo? E aí, abençoados, vamos ministrar aqui, não é? Eu estava aqui regozijando na graça e eu tô aqui também com a minha Bíblia, olha, minha Bíblia, não é? Olha, abençoados, a Bíblia. E aí, 1 Coríntios 4, não é? Assim Paulo falou, olha, assim pois que os homens, não é? Assim pois que vocês, abençoados que estão debaixo aí do apostolado do apóstolo Marcos Gomes, dos ministros em graça ou debaixo desse ensino aqui, não é? Olha o que o Paulo vai falar. 1 Coríntios 4, verso 1. Assim pois que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, não é? Então, é preciso que vocês me considerem como dispenseira dos mistérios de Deus, porque eu tô aqui, não é? Fazendo um trabalho primeiramente para o Senhor e depois para ajudá-los, não é? Com a graça de Deus, com as escrituras do Senhor. Disse o nosso Senhor Jesus, né? Errais porque não conheceis as escrituras, mas aqui vocês vão conhecer, abençoados. Então, nós erramos menos, não é? Não quer dizer que nós não vamos deixar de errar, mas erramos menos quando conhecemos as escrituras, não é? Deixa eu ler aqui mais uma palavra com vocês. Lá em Mateus 22, 29, Mateus 22, Mateus escreveu, Mateus 22, verso 29. Olha lá, ó. Errais, Jesus falou, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas sofrem antes do tempo, porque não conhecem as escrituras. Não devemos sofrer antes do tempo, abençoados.
antes, tem pessoas que sofrem antes de chegar uma resposta. E a resposta chega, então não sofra antes. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É preciso que vocês nos considerem dispenseiros dos mistérios do reino de Deus. Tô olhando a hora. 7:55 da manhã. Então, abençoados, a gente vai ler, não é? Hoje é dia 5 de julho. 5 de julho. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui enquanto eu estava estudando. Eu preciso, abençoados, eu regozijo, olha, abençoados, fortifique-se na graça que há em Cristo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, abençoados. João 5, eu quero ler aqui um negócio de vocês. João 5. João 5:39. João 5, versículo 39. Vamos verificar. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. Olha aí, vamos cair para o reino de Deus, abençoados? Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, não é? Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor. Então, e haverá uma outra vida, essa vida agora lá com o nosso Senhor no paraíso, após esse corpo desfalecer, morrer, essa carne, não é? Então, abençoados, vamos começar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, o ministério do apóstolo Paulo, tá bom? Então, a gente vai falar do apóstolo Paulo. Eu vou falar isso, abençoados. Aqui é o livro do apóstolo Marcos Gomes, tá certo? Olha, nosso apóstolo e mestre dos gentios. Então, a gente vai ler aqui essas revelações que o próprio Deus já revelou a ele e testificou com o nosso espírito. Nós, os cooperadores do apóstolo Paulo, nós, os cooperadores do apóstolo Marcos Gomes, estamos debaixo deste apostolado porque o nosso espírito testificou com este ensino, com esta graça, com esse apostolado. Amém, pessoal? Então, é isso. Paulo não está mais aqui, teve lá os seus cooperadores, Timóteo, não é? Então, aqui também, Marcos Gomes também tem os seus cooperadores, eu sou uma, amém? Então, vamos lá, fortifique-se na graça, vamos lá, então, abençoados. Paulo foi sábio, eu vou iniciar aqui, eu tô falando tudo isso porque chegou gente nova no canal, não é, abençoados? E a gente precisa tá sempre falando essas coisas, não é? Nós paramos aqui na página 119, hoje eu vou ler com vocês a 120, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se. Olha lá, os gentios somos nós e vocês vão se alegrar. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha lá. Atos 13, versículo 48. Então, nós estamos destinados para a vida eterna, abençoada, tá certo? Então, Paulo, entre os judeus, para ganhar os judeus, viveu como judeus, não é? Então, olha, vamos aqui. Fazei, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Voto é coisa da lei, amém, pessoal? Está lá no apostolado, quem está aí acompanhando, não é? Voto aqui, ó, um povo, nós estamos com esse estudo aqui. Paulo no meio dos reis, no meio dos judeus e no meio
meio dos gentios, no livro de Atos, ainda há muitos rudimentos, há muitas obras mortas, é isso que nós estamos mostrando, tá bom? Então a graça, na verdade, começa ali a partir de Romanos, não é? As cartas do apóstolo Paulo. Então aqui está cheio de obras mortas. Ó, fazei, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Então você não pode pegar isso daqui. Eu também vou fazer voto, porque Paulo também pegou. Maria, mas vocês não falam que são imitadores de Paulo, porque Paulo é imitador do Cristo? Paulo fez voto, então também vou fazer voto. Não, abençoados. Paulo estava recebendo, saindo do judaísmo, não é? E ainda faziam-se isso, e ainda circuncidavam, eles faziam ainda uma circuncisão aí, não é? Circuncisão da carne é tudo que é para a carne, não é? Voto é uma coisa delas. Fazer, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram o voto. Toma estes contigo e santifica-os. Olha lá, nós já somos santificados em Cristo. Com eles, tá vendo como eles ainda não sabiam de nada? E fazei por eles os gastos para que raspem a cabeça e todos, né? Abre parênteses, os judeus zelosos da lei. Quantas pessoas não são zelosos da lei ainda, né? No tempo de hoje. Ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas em obediência à lei, todos obedecendo à lei, mas não obedecendo à graça e o apostolado. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos. Todavia, você que está aqui, você está crendo, porque você está aqui. Aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue do que é sufocado e da prostituição. No dia seguinte, Paulo, tomando consigo aqueles homens, purificou com eles. Então também havia rituais ali, não é? Então Paulo ainda estava fazendo rituais da lei. E a gente vai continuar aqui, tá bom, abençoado? Só para vocês saberem aí, não é? O que a gente está falando, o ministério do apóstolo Paulo, tá bom? O homem que foi arrebatado até o 3º céu e recebeu palavras inefáveis, ou seja, recebeu a graça de Deus, o Espírito Santo, não é? Quando ele chegou a receber, ele recebeu do Cristo o ressuscitado, amém, abençoados? Então a gente vai ler, tá? A gente vai ler aqui e eu vou ficar com vocês aqui, tô olhando a hora, abençoados. Eu vou ficar com vocês aqui até umas 8h20. Vai dar para falar bastante. Paulo foi sábio e prudente. Vamos continuar aqui, ó. Paulo foi sábio, foi prudente. Tem algumas coisas que a gente precisa ser sábio e ser prudente. Mas o justo viverá pela fé. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, abençoados. Paulo foi sábio, foi prudente, foi paciente. Aguarda, abençoado. Aguarda, não dá para você fazer o que você quer fazer hoje? Alô? Aguarda. Aguarda com paciência, que vai acontecer. Paulo foi sábio, deleita-se no Senhor, descansa no Senhor. Os desejos do nosso coração, o Senhor sabe. No tempo dele, ele fará todas as coisas. Errais por não conhecer as Escrituras, fica ansioso, comete erros. Errais por não conhecer o poder de Deus. Paulo foi sábio, foi prudente, foi paciente. Tem 2 ou 3 aqui. Paulo foi paciente, aguardando chegar mais ovelhas no apostolado. Paulo foi sábio, foi prudente, foi paciente, andava nas excelências das revelações.
Se eu tenho revelações do Senhor, eu estou descansando nele. Isso conforta. Alô, a graça de Deus me basta. Afora as revelações de Deus que foram dadas a nós em graça. Então, abençoados, no meu Facebook, e o Carmen Macedo, me procure lá, solicita lá a amizade, tá? Então, abençoados, no meu Facebook, eu coloquei lá, né? Muita gente pensa que ter dinheiro é reinar em vida. E aí, abençoados, esses dias o Senhor me deu, tava pensando nas coisas, nas excelentes revelações do Senhor. E aí, lá no meu Facebook, eu coloquei, né? Ser rico, ter dinheiro e não ter Deus. Eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus. Isso aí é jargão na boca dos filhos de Deus. Eu creio em Deus sim, eu tenho fé sim. Mas, abençoados, ter dinheiro e não ter Deus em sua vida, ter dinheiro e não ter manifestação de Deus, não ter revelação nenhuma na sua vida. Ou você ter Deus, não é? Ou você ter Deus e não ter dinheiro. Porque o dinheiro, ele te faz escravo do dinheiro. O dinheiro te faz escravo do dinheiro. Deus não te faz ser escravo. Deus é o dono da prata e do ouro. Deus é o dono da prata e do ouro. Ter Deus, ter dinheiro e não ter Deus. Mas ter Deus, que é o dono da prata e do ouro, Ele é quem pode te dar o dinheiro. Tá entendendo, abençoado? Eu queria ter muito dinheiro. Eu queria ter pelo menos para me viver bem aqui na terra. Mas viver bem, dinheiro ajuda a viver bem, mas ele não traz a felicidade. Dinheiro não traz felicidade, abençoado. Ter dinheiro e não ter Deus em sua vida, não ter manifestação, ou ter o dono da prata e do ouro, porque ele quem vai te dar a riqueza. Alô, Deus é rico, abençoado. Deus me deu essa frase, nossa, Deus é rico. Quando eu estava ouvindo uma ministração no domingo, como é o céu? Procure lá, Ministério Graça e Apostolado com o apóstolo Marcos Gomes. Apocalipse 21. E no meio da ministração o Senhor falou, Deus é rico pra caramba. Então, abençoado, ter Deus é a melhor opção, vai por mim. Ter Deus, o dono da prata e do ouro. Fortifique-se na graça que há em Cristo, abençoado. Bom, vamos lá. Paulo foi sábio, foi prudente, foi paciente, andava nas excelências das revelações. Para que Paulo queria ser rico? Paulo estava andando em excelentes revelações. Andava profeticamente guiado pelo Espírito Santo. Andava profeticamente guiado pelo Espírito, sempre na espera, na dependência da direção de Deus. Andava por manifestação e não por decisão. Andamos por manifestação profética. Se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Vamos entrar para as coisas do reino de Deus. Amém, abençoados? Vamos entrar. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, versículo 18. Vocês peguem Bíblia, papel e caneta para anotar os versículos.
tá bom? Nem tudo eu vou abrir aqui na Bíblia, ela está aqui, mas o que está aqui também é bíblico, dado ao apóstolo, como eu disse, pelo Espírito Santo, tá? Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, versículo 18. Sabemos que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Olha lá, não é para ensinar a igreja, ficar fazendo, rapando cabeça, imitando o apóstolo Paulo, rapou, fez voto, também vou fazer alô. Sabemos que o livro, mas ele jejuou, mas ele rapou a cabeça, mas ele se santificou e abençoado. Sabemos que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Olha lá, não é para ensinar a igreja, os ministros aí, os falsos pastores aí, os falsos obreiros, os que não têm revelação, ainda ensina isso, não é? Não doutrinário, não é doutrina para se ensinar a igreja. Fazer barganha, fazer voto, E também se fazem promessas, né? Na mesma, viu, abençoados? Quem faz promessa, quem faz voto é a mesma coisa. Sabemos que o livro de Atos não é um livro doutrinário, mas é um livro histórico. Não foi escrito para a igreja, apenas fala da igreja e igreja judaica e primitiva. Assim também é a Bíblia. Ela não foi escrita para os filhos da perdição. Apenas fala dos filhos da perdição. É preciso que todos os que estão em graça entendam essas coisas espirituais. Sabia que vocês estão debaixo da graça de Deus, abençoados, mas vocês não estão em graça porque muitos de vocês ainda estão em seus ministérios fazendo as obras mortas e rudimentos judaicos. O livro de Atos é um livro intermediário entre o fim dos costumes e rudimentos da lei e o início de uma vida em Cristo, não mais por obras, mas por fé. Não mais ordenanças, mas a sã doutrina. O livro de Atos é um livro de transição, de mudanças doutrinárias. Por isso que encontramos ainda em Atos batismo, ceia, que sabemos ser Páscoa judaica. Lá aí no meu canal, Graça sobre Graça, Macedo, tem Páscoa judaica, viu, abençoados? No ministério também. Mas eu vou trazer muita coisa ainda para vocês, hein? Muita mesmo. Muito ensino, os mistérios do reino de Deus. Sou dispenseira desse reino. Jejuns, sacrifícios e outros rudimentos que a sã doutrina em Cristo interpreta como desnecessários. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, versículo 15. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé. Não adianta se banhar em rio, ou batismo de aspersão, ou batismo de imersão, não é? Os evangélicos fazem aspersão e imersão, não é? Ou o que os católicos fazem na cabeça, joga água lá, não é? No menininho, na criancinha que nada tem, nem pecado tem, nem nós também tem pecado mais. Alô? Isso aí é o evangelho da circuncisão, né? Nós somos incircuncisos, abençoados, não somos da carne. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé. Vocês ainda estão fazendo isso? Mas vocês têm fé? Tá escrito. O que importa é a fé, que opera pelo amor. Gálatas 5, 6. Então eu vou continuar fazendo. O que importa é a fé, Maria. Alô, abençoado. Quando a graça lhe é revelada, você não faz mais você não vive mais disso.
Aí você recebe a graça de fato e de verdade. Ah, então eu vou continuar fazendo. Então você não recebeu graça nenhuma. Menino, você não está em graça. Você está debaixo da graça de Deus, feita em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por mim, deu seu sangue por mim e por você. Estás debaixo da graça. Mas em graça, nada recebeu. Ah, eu vou continuar, que eu tenho fé e então eu vou continuar na minha igreja mesmo, fazendo todas essas coisas. Não tem mais, pode continuar fazendo, não tem mais valor nenhum, abençoado, diante de Deus. Agora, pense bem, raciocina aí com a sua mente carnal. Ó, abençoado. Subidas em montes, sacrifício de jejum, deixar de comer uma coisa que você gosta tanto. Eu gosto tanto de Coca-Cola, eu gosto de chocolate, eu gosto disso. Vou fazer um jejum. Tem gente que faz cada jejum, abençoado. Então, fazer esse tipo de sacrifício é desnecessário isso aí. Não precisa fazer isso daí. Subir em montes, ficar em noites e noites orando, sem saber nem mais o que está falando com Deus, de sono, porque está caindo de sono. Abençoado, é desnecessário isso. Pense, viver desse jeito ou viver sem esse sacrifício. Pois em Cristo Jesus é desnecessário. Eu vou viver desse jeito, mas então viva, abençoado. Então vive debaixo, quer carregar peso? Carregue. Jesus, ele disse, o meu fardo é leve. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé, que opera pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. A sã doutrina nos mostra que em Cristo os rudimentos da lei, as simbologias e os ritos judaicos são desnecessários. Ceia, ritos judaicos. Subidas ao monte, batismo, rituais. Um povo que precisava fazer naquele tempo. Nós não estamos naquele tempo, nunca fomos. Somos do tempo de Cristo, o crucificado. E como se não bastasse ser inútil, leva a pessoa a viver em apostasia. Olha aí, hein? Leva a pessoa a viver em apostasia. Separados estais de Cristo. Vós os que vos justificais pela lei. Olha lá. Separado estais de Cristo. Vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Está separado de Cristo, está em obras da carne. Da graça tendes caído. Gálatas 5, verso 4. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, se ainda continuar a fazer batismo, ceia, voto, escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5, 2. Cristo de nada vos aproveitará. Deus não se importa com essas coisas abençoadas. Deus não se importa mais com essa circuncisão, com essas obras da carne. Essas simbologias, esses rudimentos, Deus não está vendo isso daí. Deus não vê como nós vê, abençoado. Eu preciso fazer tal coisa, preciso subir no monte para que o Espírito Santo se manifeste. O Espírito Santo tem em você, abençoado. Por que você vai até o monte? Essas simbologias, esses rudimentos, essas tradições da lei, além de serem desnecessárias, não podem justificar aqueles que prestam o culto. É evidente que pela lei ninguém será justificado. É evidente que pela lei ninguém será justificado, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3,
11. Abra as escrituras para você ter entendimento. Vai marcando os livros para o Espírito Santo falar com você. Então você não é justificado pelas obras da lei. Você não é santificado pelas obras da lei, pelas ordenanças, por uma ceia. Você foi santificado em Cristo. E além de serem desnecessárias, anulam a graça de Deus aí. Eu sei de tudo isso daí, mas eu tenho que fazer. Você anula a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo falou, não anulo a graça de Deus. E eu também falo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, dos rudimentos judaicos, das ordenanças e das tradições mosaicas, não é? Segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Cristo morreu em vão para quê? Então, Cristo morreu em vão. Gálatas 2, versículo 21. Então, abençoado. Não é assim. É assim que está escrito, abençoado. É assim que está escrito. É assim que Paulo falou. Se vocês ainda continuam nessas obras, não receberam a graça. Não estão entendendo o que Cristo veio fazer na cruz, o que ele fez. Não podemos anular a graça de Deus fazendo batismo, jejum, subindo aos montes para buscar a Deus, fazendo orações de joelhos, pagando uma penitência para receber algo de Deus. Nessa nova aliança devemos viver por fé e não por obras da lei, os quais só tinham valor na antiga aliança, essas coisas na antiga aliança. Nós estamos numa nova aliança, depois de Cristo. Pois a lei só foi dada aos judeus, nós não somos judeus abençoados. E nós somos gentios, não judeus. Amém, abençoados? Paulo entre os reis. O segundo ministério de Paulo foi entre os reis e os governadores. Olha lá, o segundo ministério de Paulo, não é? Lemos lá no outro apostolado, não é? Paulo entre os judeus, não é? Agora Paulo entre os reis. Esse vai ser o título, Paulo entre os reis. E eu penso que eu vou parar por aqui, viu, abençoados? Eu vou ler na próxima, no próximo apostolado, tá? Não esqueçam, abençoados, não esqueçam de dar o joinha, tá bom? Compartilharem, não é? Esse novo evangelho. Isto sim é evangelho. Amém, pessoal? Isto é evangelho a se pregar à Igreja de Cristo, que são vocês. Paulo entre os reis. Nós vamos falar disso aqui em um próximo apostolado, tá bom? Porque vai ter aí uma leitura bem grandinha, não é? E a gente vai continuar, tá bom, abençoados? Eu vou parar por aqui e eu vou dar um graça e paz para vocês, tá certo? Que a graça de Deus esteja convosco, abençoados. Graça e paz. Voltamos aí com uma outra ministração, não é? Hoje é sexta, amanhã é sábado, então compartilha, abençoados, tá bom? Para que este canal Graça sobre Graça Macedo, ele cresça, porque é o desejo do meu coração estar com vocês, não é? Todos os dias até a vinda do nosso Senhor, e a gente vai aprender as Escrituras, pois somos feituras de Deus. Efésios 2, verso 10, somos a imagem do Senhor em espírito. E aqui você aprende o que o Espírito Santo
nos ensina. Aqui não é lei de homens, aqui não é ensino de homens, porque você é um espírito com Deus. Deus é espírito, pois somos feituras de Deus. Efésios 2, verso 10. Amém, abençoados? Graça e paz para vocês. Uma ótima sexta-feira, ótimo sábado, ótimo domingo, enfim, quero estar aqui amanhã, mas vamos ver o mover de Deus. Amém? Graça e paz.